Feito. Então chegamos ao nosso 8º encontro para falar sobre histórias clínicas do Freud. Seguimos na mesmo estilo. Querem comentar, pontuar, perguntar, enfim, trocar uma ideia, ou ergam a mão, ou se não, abram o microfone, tá bom? E assim a gente vai seguindo. Então, me corrijam, colegas. Pelo que eu verifiquei, é essa parte mesmo, página 39. Obrigado, Flávia. Bom dia também para a Patrícia. Eu acabei de criar um neologismo aqui, bom Trícia, eu juntei tudo. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Luciana. E vamos lá. Que o papai era insincero, que ele tinha um traço de falsidade em seu caráter, que ele só pensava em sua própria satisfação e tinha um dom de arrumar as coisas da forma que lhe conviesse. Tais críticas ouvi-as principalmente nos dias em que o pai voltou a sentir uma piora em seu estado e partir para B por várias semanas. Ao que a perspicaz Dora logo acabou por descobrir que também a senhora K fizera uma viagem com o mesmo destino para visitar seus parentes. Eu não pude contestar essa caracterização do pai de maneira geral. Também era fácil ver com qual recriminação específica Dora estava munida de razão. Quando estava com o ânimo exasperado, impunha-se a ela a interpretação de que teria sido entregue ao Sr. K como prêmio por sua tolerância às relações entre sua esposa e o pai de Dora. E era possível vislumbrar, por trás do carinho devotado ao pai, a fúria contra esse uso. Em outras ocasiões, ela sabia bem, com essas falas, tinha se tornado culpada de exagero. Naturalmente, os dois homens nunca haviam firmado um pacto formal em que ela tivesse sido tratada como um objeto de troca. Sobretudo, o pai teria recuado horrorizado diante de uma impertinência dessa natureza. Mas ele era daquele tipo de homens que sabem atenuar um conflito pelo topo. Ao falsearem seu julgamento sobre um dos assuntos em oposição, se lhe tivessem chamado a atenção para a possibilidade de uma relação duradoura e sem vigilância com um homem, não satisfeito pela própria mulher, poder representar perigo para uma adolescente, certamente ele teria respondido. Ele podia confiar em sua filha. Um homem como o K nunca poderia ser perigoso para ela, e seu próprio amigo seria incapaz de tais intenções. Ou então diria: Dora ainda é uma criança e é tratada por K como criança. Mas na realidade, as coisas se deram de forma tal que cada um dos homens evitava, a partir do comportamento do outro, extrair qualquer consequência que fosse inconveniente para suas próprias pretensões. Todos os dias, ao longo de um ano inteiro, estando por perto, o Sr. K autorizou-se a enviar flores à Dora, além de aproveitar qualquer ocasião como pretexto para valiosos presentes e passar todo o seu tempo livre na companhia dela, sem que seus pais reconhecessem nessa conduta o caráter de um galanteio amoroso. Colegas, o que vocês me dizem do que nós vimos aqui? Sobre essa questão do relacionamento do senhor, do pai da Dora com a senhora K, e esse galanteio do senhor K para com a Dora. Né? O que vocês vejam? Principalmente notem a posição do analista ali, que ele, no caso Freud, observa que a Dora também, de certa forma, ela faz sentido o raciocínio dela. O que vocês têm de insight mediante o que foi lido nesse parágrafo? Alguém gostaria de compartilhar? Michel,
Eu acho, bom dia, gente. Eu Bom acho dia. interessante na hora que o Freud fala, né, que a Dora seria uma moeda de troca, né, por mais que talvez o pai não tivesse essa consciência, né. E aí nessa parte aqui, né, que fala que o senhor K, né, autorizou-se a enviar flores, né, a ela, o quanto o senhor K talvez, né, não sabia, né, dessas escondidas, né, entre esposa, né, e o pai da Dora, e também se autorizou, né, a ter achar que poderia ter um relacionamento com a filha, né? Então é bem incestuoso tudo isso, né? E o que chama muito atenção, né, Luciana, para mim, olhando pela perspectiva do Freud, pela perspectiva do analista, o quanto ele conseguiu, ou pelo menos tentou manter uma certa neutralidade mediante isso tudo, né? Isso só reforça aquele ponto que a gente sempre conversa sobre a sugestão ser moral, enquanto a psicanálise é ética. Tá? E eu também eu acabei tendo essa perspectiva, só que eu tenho uma sensação um pouco de uma do quanto a Dora sente essa questão também, tem uma certa persecutoriedade de fantasia ali que ela cria, pelo menos eu tenho essa sensação, não sei se é uma ótica muito freudiana que eu acabei internalizando, mas eu tenho essa sensação, talvez na escuta da desconfiança, né? Mas Mas é esse... que a gente fala, né? Quando analisando ele fala, independente de ser verdade ou fantasia, é o que vem dele, né? Então é isso que tem que É a ser verdade dele. a verdade dele. Né? Perfeito. Por mais que possa ser algo da cabeça dela, mas como diz aquela brincadeira que atribuem ao Jung, quando chegam para ele e dizem, olha, meu analisando falou que foi para a Lua. Ah, então pergunta como é que foi a viagem dele, né? Então é mais ou menos essa lógica. E realmente com o quão incestuosa acaba se tornando essa relação. Vamos ler mais um pouquinho e aí a gente segue trocando uma ideia. No tratamento psicanalítico, agora já começa uma análise mediante tudo. No tratamento psicanalítico, quando surge uma sequência de pensamentos corretamente fundamentada e inquestionável, há certamente um momento de embaraço para o médico, que o doente aproveita para perguntar: mas isso tudo é verdadeiro e correto, não é? Olha só, olha, quem já atende já passou por isso. Certas estruturas, sobretudo na histeria, quem assistiu, eu gosto de citar sempre essa série, A Invejosa, na Netflix, ela faz exatamente um questionamento mais ou menos nessa ótica, sempre indagando a analista. A histeria tem esse quesinho de o que quer de mim aí, sempre tem essa perguntinha. O que o senhor está querendo aí modificar agora que eu lhe contei? Logo se nota que esses pensamentos inatacáveis pela análise foram utilizados pelo doente para esconder outros que querem escapar à crítica à consciência. Olha o viés de confirmação aqui sendo procurado. Eu jogo toda a atenção para cá, enquanto o outro está sendo encoberto. Uma série de censuras contra outras pessoas faz supor uma série de autocensuras com o mesmo conteúdo. Quando Pedro fala do Paulo, eu sei mais do Pedro do que do Paulo. É preciso apenas dirigir cada uma das censuras de volta para a própria pessoa do falante. Olha o que a gente está vendo aqui. A gente está vendo a queixa que atribui a outra pessoa, que o sofrimento é para outros, e a gente vê uma busca de uma demanda que diz qual a sua responsabilidade nesse mal que tu está me contando. Cristiane, por favor. Bom dia a todos e todas. Essa frase,
essa pequena frase aqui que fala de você fazer esse exercício, né, da pessoa do falante, do que ele está censurando, eu não sei se é a fala certa, mas é um espelhamento. E uma vez eu usei dessa ferramenta, e foi tão impactante, eu fiquei também muito mal depois da sessão, porque ela quis parar. Ela, não quero, eu não quero mais saber. Ela fez esse espelhamento, ela identificou essas censuras nela mesma, e ela não conseguiu. Eu saí tão mal da sessão, eu saí mal, porque eu senti a dor que ela sentiu. Eu até pensei que ela não iria voltar, mas ela voltou depois para análise no outro, na outra sessão, né? Porque nessa ela não aguentou, não, ela saiu. Cristiane, que bacana que tu trouxe esse ponto para a gente pensar uma coisa aqui junto. Alguns profissionais mais experientes dizem que trabalhar na contratransferência normalmente exige-se anos de trabalho. Exatamente por isso. Porque quando volta e pega muito forte. Quando a gente vai para a terapia, existe um lustrar o ego do paciente / analisando e dizer, vai lá e seja feliz. Mas quando chega na análise, é um pouquinho mais pesado. Porque uma análise, se tu fica só amassando barro, se não produz nada de elaboração, lembra da lógica. Recordar, repetir e elaborar. Vai ter sessão de corte e vai ter sessão de costura. Tá tudo bem, tem sessão que é mais leve e às vezes a gente precisa tirar a questão da cebola, né, uma camada por vez. Mas saiba que não é porque pegou pesado que que realmente está começando muitas vezes chegar no osso da análise, e que daí é quando a pessoa quer sair. O que a gente tem que cuidar é com furor curantes. Né? O espelhamento, Johanna, que a Cristiane trouxe, na verdade é o que a gente está vendo aqui, o que o Freud falou, quando ele pega e ela atribui tanto a situação a outro, mas o que ela vê esse outro fazendo que talvez ela recuse que seja ela mesma que ela joga para outro. Né? Então, quando ela pega e diz, é ele que quer tal pessoa. E aí o espelhamento seria, tá, mas o quanto você gostaria de fazer isso, por aquilo. Então seria mais ou menos essa lógica. Foi isso que tu pensou também, Cristiane? Sim, só assim, para exemplificar para a Johanna, nesse caso, criticava muito o sobrinho, apontava defeitos e deficiências do sobrinho, e aí quando eu questionei para ela por que ela procrastinava, vamos lá, por que você procrastina? E aí ela começou a descrever o próprio sobrinho. Uhum. E aí eu falei assim, eu perguntei para ela, mas essas não são o que você se queixa do seu sobrinho? Ela ficou muito mal, porque aí ela descreveu tudo que ela falava do sobrinho. Então, quer dizer que eu tenho déficit de atenção, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, e aí ela não suportou, eu não quero continuar. Falei, ok, na próxima sessão a gente continua, e ela voltou. Mas foi duro. No meu caso, foi essa maneira que eu usei a ferramenta. É um detalhe que eu penso que pode ajudar bastante, né, no manejo clínico. Teve um colega meu que, certa vez, ele falou isso numa aula que a gente estava, e ele disse, eu procuro evitar muito o porquê. Né, porque o porquê sou inquisitório. Né? Então, quando tu chega, por quê? É como se fosse super egoicamente e dissesse, vai lá, justifica-se para mim. Mas aí, quando tu vai para aquela questão do, tá, mas o que há nisso quando você me conta? Aí, normalmente, abranda um pouquinho, é mais ego do que superego. Mas só uma sugestão para nós pensarmos, e claro que cada um vai levar para a forma que achar melhor. Eu vou ler mais um pouquinho, porque esse trecho agora chegou na parte que realmente a gente vê muito da clínica. Essa maneira de se defender
contra uma autocensura, dirigindo-se à mesma censura contra outra pessoa, tem algo de inegavelmente automático. Ela encontra seu modelo no pagar na mesma moeda das crianças. O olho por olho, dente por dente, né? Ao responderem sem hesitar, você é o mentiroso, quando são acusadas de terem mentido. No empenho de revidar o insulto, o adulto buscaria qualquer ponto fraco real do adversário, sem colocar o valor principal sobre a repetição do mesmo conteúdo. Olha que interessante, o adulto buscaria qualquer ponto fraco real. Esse é aí que está a diferença. Sem colocar valor principal na repetição do mesmo conteúdo. Eu tiro o foco do conteúdo e busco algo que eu julgue que seja real. Na paranoia, essa projeção da censura sobre o outro indivíduo torna-se manifesta sem mudança de conteúdo e, por conseguinte, sem apoio na realidade, como um processo de formação de delírio. Estamos falando aqui quase de uma psicose, né? Beira a psicose. As censuras de Dora contra seu pai também estavam sistematicamente forradas, revestidas, com autocensuras do mesmo conteúdo, como mostraremos pormenores. Ela tinha razão quanto ao fato de o pai não querer deixar clara a conduta do Sr. K em relação à sua filha, para não ser incomodado em seu relacionamento com a Sra. K. Mas ela fizera exatamente a mesma coisa. Ela fez-se de cúmplice dessa relação e repeliu todos os indícios que revelavam sua verdadeira natureza. Somente a partir da aventura no lago datavam a sua lucidez sobre o fato e suas rigorosas exigências ao pai. Durante todos os anos anteriores, ela favoreceu de todas as maneiras possíveis o contato do pai com a senhora K. Nunca ia à casa da senhora K, quando suspeitava que seu pai lá estivesse. Ela sabia que, nesse caso, as crianças teriam sido afastadas e assim ajustava seu trajeto de tal modo que encontrasse as crianças e fosse passear com elas. Houvera uma pessoa na casa que de pronto quis lhe abrir os olhos para as relações do pai com a senhora K, e incitá-la a tomar partido contra essa mulher. Tratava-se da sua última preceptora, uma moça mais velha, muito lida e com opiniões liberais. Vamos ver o que tem aqui, pessoal. Essa preceptora, que lia todos os livros sobre vida sexual e assuntos semelhantes e conversava com a garota sobre essas leituras. Com fraqueza lhe pediu, porém, que mantivesse em segredo dos pais tudo que se relacionasse a isso, pois não se podia saber que ponto de vista eles adorariam a respeito. E foi nessa mulher que busquei durante algum tempo a fonte de todo o conhecimento secreto de Dora, e talvez não estivesse totalmente equivocado. Pessoal, alguém gostaria de comentar algo, algum insight que teve sobre esse trecho? Alguém quer pontuar alguma coisa? Não? Eu queria, talvez não, porque eu não estou atendendo ainda, mas não sei se está dentro desse ponto, né? Mas tem uma amiga minha de muitos anos, ela é casada, né? E o marido dela é 25 anos mais velho que ela. E aí eles tiveram 2 filhos
E aí, o que que acontece? Ele cortou o relacionamento com a filha quando a filha fez 11 anos. Falou assim que agora ela já é moça, e já era moça quando ela fez 11, né? E cortou o relacionamento com ela, e agora ele está fazendo a mesma coisa com o filho. E aí a menina hoje está com 19 anos e ela está se cortando. Ela parece que está sentindo. Aí ela está até. A gente está encaminhando ela, né, para um psicanalista, amigo nosso, tudo. Porque eu estou estudando ainda, né, na BPC. Então, assim, aí ela procurou meu esposo já é analista, já formou e tudo, mas aí a gente preferiu passar o caso, como a gente conhecia ela, a gente preferiu passar o caso para outra pessoa. E aí, meu marido falou assim, comenta lá o caso, que aí eu vi essa questão, aí eu não sei se tem a ver, mas não sei, assim, qual o Olha, ponto de vista de você. Franciele, é claro que a gente não pode ser, eu não posso ser imprudente ao ponto de resumir muito com uma frase sua. Seria legal investigar bastante. Sim. Mas quando a gente fala de corte, às vezes, é por isso que é muito arriscado, tá? Mas eu vou te dizer alguns casos que eu atendi. Uhum, O cutting, ele é muito atrelado a questões até pré-edípicas em muitos casos, né? uhum, Uma questão meio fase oral, anal e fálica. uhum, Então, às vezes, não quero atribuir, dizer que a mãe é a culpada. Não, psicanálise não pode ser tão resumida assim, mas muitas vezes é num vínculo pré-edípico que pode ter iniciado, tá? Às vezes até um possível abuso que infelizmente permeia a nossa sociedade e destrói de uma forma extremamente absurda. Autores como Ferenczi são fantásticos para a gente fazer esse tipo de manejo. uhum, No cutting, normalmente, eu particularmente não vou pela linha epistemológica freudo-lacaniana de desconfiança. uhum, Normalmente o manejo no cutting é sugerido um manejo mais acolhedor, uma escuta mais materna. Autores como Bion também são muito bons. O uhum, Ferenczi, quando eu sugiro, é, não é mais o teu esposo que vai atender ela, mas quem vai atender provavelmente deve conhecer o conceito de desmentido do Ferenczi, que uhum, muitas vezes pode estar aí, tá? uhum, Então, me parece que esse caso aí, a forma como tu fala, às vezes pode ir até para uma clínica mais não neurose, como o André Green falaria, tá? Então, eu sugiro que, na minha concepção, é o tipo de clínica que não é para ir para desconfiança, uhum, pelo menos pela experiência que eu tenho. Eu iria mais para uma clínica mais na linha ontológica ali, tá? uhum. Eu ia por esse lado, tá? Os colegas aí que já atendem também, alguém gostaria de compartilhar algum ponto de vista? Cristiane, por favor. Eu estou atendendo um adolescente de 14 anos e ele relatou que houve um tempo que ele se cortava, né? Ele fala muito em morte, em suicídio, e uma das sessões ele entrou bem animado, me contando, eu não sei, Michel, se isso pode agregar a questão que a Fran trouxe. Ele entrou todo animado, dizendo que tinha almoçado na escola com os amigos no banheiro. E ele achou isso muito engraçado, almoçar no banheiro. E aí, primeiro eles entraram e olharam todos os vasos para ver se não tinha um prêmio. E ele achou engraçado isso. Eu ainda estou processando essa fala dele, que eu sei que está ali na fase oral e anal, assim, claramente, né? Essas duas fases, mas é bem interessante isso que você trouxe, que a questão do corte está, né, do adolescente se cortar, está nessas fases, né? É
qual é a lógica desse raciocínio, tá? Não é fonte vozes minha cabeça, não é isso. É porque a carne se faz palavra, digamos assim. Eu não consigo falar, então meu corpo fala por mim. Eu não consigo dar contornos, pensar aquela dor, então eu me corto para mostrar para você e para simbolizar em algum lugar. Não generalizando, entendam que psicanálise não é generalizações, mas, por exemplo, em muitos casos de psicose, há autores que a gente pode ler que a tatuagem é uma amarração do simbólico. A tatuagem pode auxiliar para não desencadear psicoses também em muitos casos. Reitero, não generalizem, né? Estamos falando de uma busca de simbolizar o sofrimento e de dar contornos àquele terror sem nome. Então, o corte, ele entra numa dor que eu não consigo falar. Então, eu corto para te mostrar. Tá aqui, ó. É isso que me dói nesse momento. E dá um acalento. Por quê? Deu contorno. Né? A dor é tão grande, geralmente, imagine aquele bebê que não sabe que tem cólica. Por isso que a gente atribui de forma perigosa, mas a funções, a função materna, que não é a mãe, a função materna que vai ajudar, olha, isso que você está sentindo é cólica. Né? Então é por aí que é o raciocínio que inicia, tá? Eu vou ler mais um pouquinho aqui, se algum colega não quiser dar continuidade. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Então vamos mais um pouquinho. Ô, Michel, bom dia. Pode contribuir um pouquinho aqui? Pode, doutor Adriano, por obséquio. Não vou abrir a câmera aqui porque estou em deslocamento, mas isso que vocês estão comentando da pessoa se mutilar, nos casos dos cortes aí, da moça que comentou que o paciente dela almoçou no banheiro ali, isso de certa forma acaba sendo ali uma forma de tortura. Então, e isso numa visão aí neurocientífica, isso está ligado a um transtorno psicológico chamado borderline, onde a pessoa ela começa ali a se mutilar, a ter algum tipo de punição para ela própria. E isso vai muito em linha aí do que vocês sabem muito melhor do que eu, né? Que são possíveis causas. Não existe uma origem ali exata para a origem do borderline, porém, estudos comprovam ali que traumas na infância, ali causas hereditárias são menos comuns, mas também são feitos ali probabilidades de que existem causas hereditárias aí também, mas isso tudo está ligado ali ao borderline. Então, quando acontecer esse tipo de coisa, uma das sugestões aí é pesquisar algo a respeito desse tipo de transtorno. De repente pode ajudar algo aí no manejo com o paciente. Adriano, eu quando tu falava também ia nessa linha de raciocínio, tá? Fiquei preocupado com a questão da tatuagem como mutilação. Na verdade, o que eu pensei ali, não propriamente na tatuagem como mutilação, mas na amarração de algo que não tem contorno, na busca de simbolizar, tá? Até mesmo porque, partindo do pressuposto hoje, uma tatuagem num lugar devidamente correto, tu não vai correr riscos muito grandes, né? Talvez seja até nulos. Luciana, por favor. Michel, só perguntando a Franciele, a menina tem 19 anos, certo? Isso é. E houve esse corte de relacionamento por parte do pai quando ela completou 11. Uhum. Aí ele achou que, tipo assim, já tá virando mocinha, e ele só que cortou, assim, de uma maneira, né, muito brusca. Interessante, né? Você usou a mesma palavra duas vezes, né? Corte e cortou. E a pessoa está se cortando. Né? Mesmo que você não seja paciente, né? Talvez seja uma fala que você esteja trazendo dela, né? E uma outra coisa muito, muito
natural, entre aspas, né, na nossa sociedade, hoje no contemporâneo, é as pessoas passarem diretamente para o ato, né? Ou seja, com esse empobrecimento de narrativa, esse empobrecimento de elaboração, né? As pessoas hoje leem menos, elas estão falando, o que fala é só a necessidade, né? Não existe mais esse momento de elaboração, elas passam, né? Elas pulam, né, a parte de elaboração e elas vão automaticamente para o ato, né? Então, cuidar com isso também, né? Às vezes a pessoa não conseguiu elaborar, não conseguiu processar alguma coisa que está acontecendo na vida dela e ela está partindo diretamente para o ato, né? Então, é dar fala quem precisa falar. Talvez esse seja o principal manejo nesse primeiro momento. É aquela lógica, né? Se eu coloco em palavras, eu não faço em atos, né? Como a Johanna falou ali, o quanto eu cortar o pai da vida, ela não consegue cortar no corpo. Vai saber, né? Claro que quem vai atender vai chegar nesse ponto, mas entendendo que 19 anos é uma idade já bem considerável e que provavelmente deve ter um histórico um tanto quanto importante se observar. Não estamos falando de alguém ali que não sabe nada da vida, né? 19 anos já é uma boa idade. Muita coisa pode ter ocorrido. A gente já está falando, já passou latência genital, enfim, a gente já está falando podemos até dizer que é um adulto, né? 19 anos é uma idade considerável. Mas, enfim, vamos lá. Por algum tempo, professor e aluna entenderam-se bastante bem, até que Dora, de repente, inimizou-se com ela e insistiu para que fosse demitida. Enquanto a senhorita teve influência, usou-o para acirrar os ânimos contra a senhora K, esposa-mãe, que era incompatível com a sua dignidade. Tolerar essa intimidade de seu marido com uma estranha. Também chamou a atenção de Dora para que tudo que era extravagante nessa convivência, seus esforços, contudo, foram em vão. Dora manteve-se afeiçoada à senhora K e não queria saber de nenhum motivo que a levasse a achar indecoroso o contato do pai com ela. Por outro lado, ela se dava conta muito bem dos motivos que moviam sua preceptora. Apesar de cega por um lado, de outro era suficientemente perspicaz. Notou que a senhorita estava apaixonada pelo pai. Quando o pai estava presente, ela parecia uma pessoa bem diferente, chegando a ser divertida e solícita. No período em que a família vivia na cidade, em que ficava a fábrica, e a senhora K estava fora do horizonte, sua animosidade voltava-se contra a mãe, que nesse momento era a rival a ser considerada. Mas tudo isso, Dora ainda não lhe levava a mal. Só se indignou quando percebeu que ela própria era totalmente indiferente para a preceptora e que o amor que esta lhe demonstrava aplicava-se, na verdade, ao pai. Enquanto o pai estava ausente da cidade em que ficava a fábrica, a senhorita não tinha tempo nenhum para ela. Não queria ir passear com ela, não se interessava por seus trabalhos. Mal, o papai voltava de B e ela já se mostrava pronta para todos os serviços e assistência. Por isso, ela a descartou. A coitada havia iluminado, com uma lucidez indesejada, uma parte de seu próprio comportamento. Assim como a senhorita era, às vezes, em relação a Dora, assim também era a Dora em relação aos filhos do Sr. K. Assumia o lugar de mãe para eles, instruía-os, saía com eles, oferecendo-lhes um substituto para completo o escasso interesse que a própria mãe lhes demonstrava.
entre o senhor e a senhora K, com frequência veio à baila o tema da separação. Ela não se realizou, porque o senhor K, que era um pai muito carinhoso, não queria abrir mão de nenhum dos dois filhos. Desde o princípio, o interesse comum pelas crianças foi um meio de união do contato entre o senhor K e Dora. A ocupação com as crianças era para Dora, evidentemente, o disfarce que ele deveria esconder outra coisa de si mesma e de estranhos. Pessoal, esses dois parágrafos, alguém quer pontuar alguma coisa? Eu vi que teve também uma mensagem aqui. Entendi. Posso fazer lugar específico. Tá, a Patrícia falou aqui sobre a tatuagem, né? Entendi. Quando há uma busca por fazer em um lugar específico onde dói mais, ainda é sobre a tatuagem. Pois então, a tatuagem daí só deixando ali o gancho para vocês. Vou ver se eu encontro o artigo lá que eu havia lido, daí eu posto no grupo para vocês darem uma olhadinha, tá? Uma tatuagem como amarração do simbólico frente a alguns casos de psicose. Vamos voltar aqui então. De sua conduta em relação às crianças, bem como do que foi esclarecido, talvez a conduta da senhorita em relação a ela mesma. Resultou a mesma consequência que a de sua anuência tácita quanto à convivência do pai com a senhora K, a saber que ao longo de todos os anos ela estivera apaixonada pelo senhor K. Quando formulei essa conclusão, não encontrei nela nenhum assentimento. É verdade que ela imediatamente relatou que também outras pessoas, por exemplo, uma prima que a estivera visitando por algum tempo em B, ter-lhe-iam dito: "Você está mesmo totalmente louca por esse homem?" Mas ela própria não queria lembrar-se desses sentimentos. Posteriormente, quando a abundância do material vindo à tona tornou difícil uma negação, ela admitiu que podia ter amado o Sr. K em B, mas desde a cena do lago, isso teria passado. Vamos ver aqui. Comparar com o segundo sonho, tá? Aqui eu não recordo nesse momento, colega. Se alguém lembrar, podem falar. De qualquer modo, era certo que a censura, por ter feito ouvidos de mercador a deveres incontornáveis e por ter apaixonada as coisas da maneira mais conveniente à sua própria moção apaixonada, ou seja, a censura que fazia contra o próprio pai, recaía sobre a sua própria pessoa. Aqui se coloca esta questão. Se Dora amava o Sr. K, como se justifica sua rejeição na cena do lago, ou pelo menos a forma brutal dessa rejeição, que indica exasperação? E como uma moça apaixonada poderia ver uma ofensa no galanteio amoroso que, como veremos posteriormente, não fora formulado absolutamente de forma grosseira ou indecorosa? Temos duas perguntas aqui. Deixa eu ver o que foi comentado. A Johanna sugeriu um livro chamado Tatuagem e Marcas Corporais, da Ana Costa. Perfeito. Mas voltando aqui, pessoal, o que vocês acham, o que vocês fazem de leitura quanto a esse trecho que Freud nos aponta, de como mesmo com galanteio, ela tem essa rejeição? O que vocês pensam sobre isso? Alguém gostaria de trazer alguma pontuação? Alguém quer compartilhar algo para a gente pensar aqui junto? Talvez, eu não sei, né, porque no comecinho do caso, quando foi narrado o caso da Dora, ela aludiu, ou aconteceu mesmo, um abuso
um abuso com relação a ela. E talvez, nesse relato que ela coloca, de talvez um possível galanteio, pode ser resquícios daquele abuso lá, não sei se isso tem a ver, né? Pode ser, né? Pode ser que vale frisar que uma coisa é bem importante. Acho que o teu raciocínio está meio embasado no Ferenczi, né? Que quando aquela pessoa que sofre o abuso, ela tende depois se identificar com o agressor. É a forma em que ela encontra para que ela se sinta sujeito da própria história, né? De que ela teria um certo controle daquela situação. Então, ao mesmo tempo, inconscientemente ela o rejeita, porque, opa, tem algo errado aqui que não está batendo na minha conta. Se a gente... esse é um ponto interessante que tu trouxe, porque esse caso da Dora, ele é tido como um caso não muito bem sucedido do Freud. E aí talvez entre essa questão de talvez uma falta de tato, né, para essa leitura. Mas claro, a gente tem que entender também que estamos falando de um caso muito do início do percurso da psicanálise também, né? Tem muita coisa a ser desenvolvida depois. Vale aqui já falarmos sobre a escuta de Freud? Paula, sinta-se à vontade. Acho que podemos falar, sim, sobre a escuta do Freud nesse momento, né? Podemos falar de um percurso. Eu estava lendo um livro recentemente do Gabor Maté, e que ele falava o quanto a medicina negligencia ouvir o sujeito ali em questão. E muitas das patologias estão atreladas exatamente a isso, a questões somatizadas. Então, o Freud, com todas as limitações do início de construindo um novo método científico, é um tanto quanto revolucionário alguém estar escutando pacientes, entendo que não era comum nessa época. E, na verdade, bobear ainda hoje não é. Porque é muito interessante a gente pensar, olha só, coisa interessante. Eu não tenho como saber da existência do inconsciente, exceto pelo retorno dele. Quando a gente vai ler no Lacan, a gente escuta sobre a pré-história do Édipo. Por que pré-história? Porque é necessário que haja uma história para haver uma pré-história. Ou seja, eu posso trabalhar no Édipo depois que ele acontece. Por isso que é a pré-história, porque eu preciso que haja uma história para eu ter uma pré-história. Ou seja, eu preciso de uma escuta. Eu preciso que algo aconteça para eu poder depois escutar o que aconteceu. Cristiane, por favor. Trazendo essa questão da pré-história, isso tem a ver com a questão do que vai ser construído. Eu não sei se eu estou viajando demais, você me bloqueia aí, viu, Michel, se eu estou viajando demais. Mas vem aí a questão da memória ultrauterina. Tá. Que aí, ali no feto, já existe ali uma manifestação de uma memória, de sentimentos, de sensações. Isso pode ocorrer também, essa questão da pré-história que você diz? É legal que tu já deixou ali a margem para eu te barrar se necessário. Porque assim, ó, se a gente for para a turma do Freud, não vai rolar isso. Não existe ego arcaico. Essa é a expressão que se usa. Ou superego arcaico, quando a gente fala de Melanie Klein. Tá? Então aí a gente vai para uma outra escola. A parte do Freud, a brincadeira começa depois ali. Né? Mas sim, existem escolas. Existe uma escola, eu acho que é Raskovsky, acho que é isso, é um argentino que trabalha com ego arcaico, o trauma do nascimento, né? Tem uma escola ali, eu acho que o Ferenczi chegava a trabalhar, não recordo agora, mas eu acredito que Otto Rank e Ferenczi trabalhava também com essa lógica kleiniana de questão uterina, mas o Freud não trabalhava com essa ideia, tá?
Paula, por favor. Eu acho que Vou abrir a câmera primeiro, que é para tu tá corrigir meio um erro. diferente hoje, Paula. A Paula está um pouco diferente hoje. Eu só percebi que eu estou na conta da minha esposa depois que você falou Paula, aí eu, oi? Olha, esse é um dos plot twists mais peculiares que eu passei nos últimos anos aqui no grupo. E eu vou dizer bem claro, só eu sou capaz de proporcionar isso. Eu e o meu tato com a tecnologia, entendeu? A minha forma peculiar de tratar tecnologia. Augusto, antes, desculpe te cortar, mas tu fez agora eu lembrar da Clarice Lispector, de um personagem que ela chama de GH. Quem leu a Clarice Lispector, né, às vezes tu tá lendo o GH como homem, às vezes como mulher, e depois tu descobre que o GH é gênero humano. É gênero humano. Então, muito legal o que tu fez. Vai lá, GH, é contigo. Tá. Vamos lá. Não, eu não quero ficar dando spoiler, né? Porque eu acho que a gente pode deixar, de repente, essa discussão mais lá para frente. Mas existe uma nota do Freud, agora eu não vou lembrar em qual parte que está essa nota do Freud, que ele fala que talvez ele tenha dado muita atenção, né, para essa fixação, ou para esse, tenha dado muito peso para essa relação Dora-Sr. K, e tenha escutado menos, tenha dado um pouco menos tenha escutado de forma insuficiente, eu não sei se é esse o termo que ele usa, o vínculo da Dora com a Sra. K. Né? O Lacan faz uma crítica bem legal nesse sentido, então eu não sei se a gente vai fazer spoiler se a gente entrar nisso agora, de repente deixar mais para frente, quando o Freud sinta-se à chegar. vontade, sinta-se à vontade, porque tá bem gritante isso daí, né? Porque é nesse lugar que depois algumas pessoas vão questionar quando a gente lê o caso Dora, né? E é por isso que o Michel já trouxe isso várias vezes, de que algumas pessoas têm o caso Dora como algo não tão bem sucedido. Porque você pode reparar, ela se recusa a não gostar da Sra. K. Tem algum lugar, eu não lembro agora onde, que fala... não, a Dora volta depois de um ano, né? E ela fala que ela ainda está se encontrando com a Sra. K para fazer, acho que crochê, para fazer alguma coisa do gênero. Ou seja, ela mantém esse relacionamento com a Sra. K. Ela elogia a Sra. K, o quanto a Sra. K é bonita, o quanto a Sra. K é uma mulher elegante, a elegância da Sra. K, a beleza da Sra. K, o modelo que a Sra. K é de mulher para a Dora. A função materna dela se tornou a Sra. K, né? Uhum. A identificação. Existem extrapolações aí gigantes nesse sentido, né? De que talvez ela tivesse até um interesse na Sra. K, blá, 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 né? Mas aí a gente entra numa outra questão. Mas o Freud, ele fala, será que eu escutei, será que eu nessa fixação de ficar, do relacionamento dela com o Sr. K, eu não deixei passar alguma coisa? Perfeito. E é nesse lugar aí, nesses parágrafos, você vê isso aí. Perfeito. E aí a gente entra, né, Augusto, quando a gente fala muito da escola inglesa e quando a gente fala da escola freudo-lacaniana, né, porque é uma escola predominantemente edípica e triangular, enquanto a escola inglesa ela fica muito na díade, ou até mesmo no um. Então, essa relação feminina, porque o primeiro amor da menina e do menino é a mãe, né? Um entrando no Édipo e a outra e o outro saindo do Édipo, mas enfim, a mãe é o primeiro vínculo ali, né? Quer despontar algo mais, Augusto? Não. Eu passo para a Cristiane agora. Cristiane, por favor. Eu vou pegar um gancho do Augusto agora, que eu achei bem interessante essa pontuação, que a gente não chegou lá ainda no texto, mas pode ser também que houve ali uma querência dela, e um desejo, na verdade, um desejo de se parecer com a Sra. K para despertar o desejo do pai. Uhum. Né? Talvez, eu não sei como que é o texto, eu estou me antecipando, assim, bem da fala do Augusto, não sei se pode ser que seja isso, mas a lógica, que o Augusto falou parece. A lógica que o Augusto está trazendo é essa e me parece bem pertinente, né? Porque é aquela história, eu me identifico com a minha mãe,
não para conquistar essa mãe, mas para ser como ela e a partir dela conquistar quem eu desejo, seria mais ou menos essa lógica. Pessoal, ficamos por aqui então, exceto que algum colega gostaria de pontuar algo. Não? Então, ficamos por aqui. Colegas, amanhã à noite temos a supervisão. A Franciele que trouxe ali, Franciele, seja tu, seu esposo, caso vocês queiram estar conosco às terças-feiras à noite, ou sexta de manhã, a gente vai iniciar uma nova turma agora, serão muito bem-vindos, tá, para debater os casos. A gente tem uma equipe que está construindo um trabalho bem legal ali, todo mundo tem estudado bastante e acho que tá criando uma comunidade bem séria no que a gente se propõe a fazer, tá? Não, a ideia não é ser aventureiro, mas a gente está estudando com bastante afinco, e é isso, assim que eu estou vendo os colegas também. Quarta-feira a gente inicia o curso do inconsciente por várias óticas, são 5 encontros, inclusive, eu vou postar depois no grupo. Então, ficamos por aqui, e boa semana a todos, vamos trocando figurinhas, e é isso aí. Até amanhã às 8 da noite. Até amanhã.